Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Álvaro Cândido e este vídeo eu falarei sobre tanque classe A. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é um tanque classe A e para que serve? Vamos lá? Então, tanque classe A, ele é um evaporímetro que mede a evaporação de água e converte para a evapotranspiração de referência. Então, evapotranspiração de referência é a quantidade em que uma superfície com grama, sem restrição hídrica, perde de evaporação mais transpiração, ou seja, evapotranspiração. Então, a grama é a cultura de referência. E o que o tanque classe A tem a ver? Então, o tanque classe A, como você pode perceber aí, né, na figura, é um reservatório de aço galvanizado em que é preenchido com água, e essa água ela vai reduzindo a sua altura devido à evaporação. E daí é multiplicado essa variação por um coeficiente e se chega no valor da evapotranspiração de referência, que é a evapotranspiração da grama sem restrição hídrica, para condições ótimas. Então, para isso que é utilizado o tanque classe A. Lembrando que a evapotranspiração de referência é muito importante para o manejo da irrigação. Então, o tanque classe A ele pode ser utilizado para o manejo da irrigação. Este tanque classe A, ele pode ser instalado em uma área circundante solo nu, mas recomenda-se uma área gramada. Ele não é diretamente sobre a superfície, ele é sobre uma estrutura de madeira elevado a 15 centímetros. Então ele é de aço galvanizado. Então a altura dele são 25 centímetros, ou seja, 250 milímetros, sendo que a variação do nível da água pode ser de 5 a 7,5 centímetros da borda, né? Então essa é o máximo. Então ele não pode estar ali na borda para não transbordar. Então ele começa com 5 centímetros da borda descendo e ele pode descer, né, mas variar 2,5 centímetros, ou seja, de 5 a 7,5, se fizer a medida de cima para baixo. Ou seja, a cada 2,5 centímetros, que equivalem a 25 milímetros, é preciso realizar a reposição de água neste evaporímetro, que é o tanque classe A. Então perceba que a radiação, a temperatura vai interferir na evaporação da água deste tanque. O vento também irá interferir, assim como a umidade. Então é importante que haja abertura dos lados para permitir a circulação livre do ar. Então, para que não haja interferência e haja uma boa mensuração para depois estimar, medir a evaporação para estimar a evapotranspiração. Importante saber que há um poço tranquilizador, um cilindro dentro do tanque, em que dentro deste poço tranquilizador vai haver a instalação de um parafuso micrométrico. Este parafuso micrométrico é o que permite a medida com precisão da variação do nível de água. Se for realizada uma medida com uma régua, é possível? É, mas é mais difícil alcançar a precisão, porque o parafuso micrométrico tem uma precisão inferior a 1 milímetro. Então, esta equação ela é utilizada para estimar a evapotranspiração de referência. Então, a partir da evaporação do tanque em milímetros, que o período pode ser por dias, faz-se a multiplicação por um coeficiente do tanque e se calcula a evapotranspiração de referência. Existem equações que se utiliza para calcular o coeficiente do tanque. Porém, essas equações, elas permitem a elaboração desta tabela. Então, esta tabela, ela permite encontrar o coeficiente do tanque para a condição. Então, aqui perceba que vai variando em função da velocidade do vento. E aqui também, nesta outra coluna, de acordo com a posição do tanque em relação à sua bordadura. Então, na figura que eu apresentei, o que se recomenda é que a bordadura tenha 20 metros de diâmetro.
20 metros de diâmetro equivale a 10 metros de raio, então seria aqui nessa condição de 10 metros. E aqui vai variando de acordo com a umidade. Então isso daqui para a condição de grama. Essas outras três colunas para quando o tanque não é circundado por grama, mas é circundado por solo nu. Então o tanque classe A ele pode ser instalado na condição de gramas ou solo nu. Então, para exemplificar o cálculo da evapotranspiração de referência a partir do tanque classe A, eu trouxe esse exemplo para você. Então, perceba que numa situação prática, o período é de 10 a 16 de setembro, então um intervalo aí de 7 dias. A velocidade do vento média para esse período de 7 dias foi de 3 metros por segundo, então é preciso um instrumento para medir a velocidade do vento. A umidade relativa média no período, 60%, umidade relativa do ar. O tanque ele está instalado em uma área com grama, com raio ali do tanque, do centro do tanque, de 10 metros. Então a grama possui 10 metros de raio em torno do tanque. A evaporação do tanque classe A para este período de 7 dias foi de 20 milímetros. O que isso significa? Se o tanque no início ele estava com 5 centímetros de distância da bordadura até a lâmina d'água, então houve uma variação de 5 para 7 centímetros. Então a variação foi de 2 centímetros, que equivale a 20 milímetros. Então essa foi a variação, a evaporação de água para 7 dias, 20 milímetros. Então esta é a equação em que a evaporação do tanque, que é 20 milímetros, é multiplicada pelo coeficiente do tanque para se calcular a evapotranspiração de referência. Então, aqui importante, a velocidade do vento média é 3 metros por segundo. Então, vai ser nestas linhas aqui. Aí é preciso prestar atenção na posição do tanque. Então, ele tem 10 metros de raio com grama. Então, esta será a linha. Como ele está com grama, então tanque circundado por grama. Então serão essas três colunas aqui, e não essas três que se referem à área circundada por solo nu. Então a área está com grama. Então voltando aqui, 3 metros por segundo, 10 metros. Então ficaria aqui entre esses três valores. Porém, a umidade relativa do ar média foi de 60%. Então está aqui, entre 40 e 70. Então o valor para o de dias. Então 14 milímetros foi a evapotranspiração estimada para o período de 7 dias, dividido por 7 dias, equivale a 2 milímetros por dia. Isso é uma evapotranspiração média. Lembrando que o tanque classe A ele tem que ser utilizado para períodos a partir de 5 dias. Ou seja, a estimativa da evapotranspiração diária pelo tanque classe A não é recomendado. Tá? Então precisa ser períodos maiores do que 5 dias. Essas foram as referências utilizadas para este vídeo. Então é isto, eu espero que você tenha gostado deste tema sobre tanque classe A. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida no vídeo. E se você gostou também, não deixe de se inscrever para que você acompanhe todos os vídeos do canal. Então é isto, até a próxima.